falar um pouquinho sobre o que é o trauma emocional. Acho que está o slide aí para vocês. Gente, tem hora que vai ficar pequeno, porque eu coloquei bastante coisa. Aí vocês tiram a foto, dá um zoom aí. Quem quiser depois ir acompanhando lá em casa, estudar mais um pouco, tá? Então, o trauma é isso, uma experiência de forte impacto emocional. Ou seja, às vezes você foi lá na escola, no seu primeiro dia de aula, e você falou alguma coisa que não era para falar. Você foi fazer uma apresentação na escola que você errou, você gaguejou. Ou você fez xixi na calça. Gente, quantas pessoas eu atendo que as pessoas contam essas experiências e o quanto isso marcaram elas. Então, não ignore nenhum forte impacto emocional que você sofreu, se você ainda não olhou para ele. Se você já olhou, já curou, já pôs na cruz, já libertou, tchau, filha. Esse trauma só vai servir agora como uma cicatriz para você anunciar o que Deus fez a partir disso. Não é para ficar lá lambendo o seu trauma. Aqui não é para incentivar você a olhar para as suas feridas no sentido de você ficar lá, é mesmo, aconteceu isso comigo, coitadinho de mim. Não, é para você sair desse lugar. Mas eu só posso sair desse lugar se primeiro eu olho para esse lugar, certo? Então, tudo que o seu inconsciente, tá? A sua memória entendeu, interpretou, deu um significado ruim de dor, tudo que machucou sua alma, tudo que te fez sentir mal, triste, com raiva, tudo o que acarretou prejuízos e consequências emocionais, tudo que o seu inconsciente, ou a sua mente, ou a sua estrutura psíquica, como você quiser chamar, não deu conta de processar, não deu conta de elaborar, tudo isso vira um trauma, tudo isso é um trauma, tá? E para mim, gente, o trauma também ele é muito a consequência da natureza caída. O mau uso do livre-arbítrio. Por quê? Porque muitos traumas que você viveu foram ocasionados por outras pessoas. Pessoas que utilizaram erroneamente o livre-arbítrio delas, não intencionalmente. Às vezes o seu pai não te assumiu, não porque ele foi ruim de uma maneira intencional, é porque ele não deu o que ele não tinha amor. Ele não tinha uma construção de paternidade do pai dele, então ele não sabia como ser pai. E aí a gente culpa o outro por aquilo que o outro não pode dar. Lá em Gênesis 2, versículos 15 a 17, vai dizer, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E é o que acontece conosco. Através dessa natureza caída, nós muitas vezes morremos emocionalmente, morremos para os nossos sonhos, nós muitas vezes estamos presos a isso quando não colocamos isso debaixo do governo de Jesus Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Cristo veio para desfazer as obras das trevas, é isso que a palavra vai dizer. Então, houve um intento, houve um erro de Eva, e não vem você culpar Eva, porque se fosse você, você ia fazer a mesma coisa, que se fosse eu, ia fazer a mesma coisa, porque nós, seres humanos, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é corrupto, desesperadamente enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, a gente gosta do glamour, a gente gosta do isso, a gente gosta daquilo. O que é isso? É desejar. Eva desejou aquele fruto. Então, quantas coisas nós desejamos, às vezes até erroneamente, Raquel desejou tanto ter um filho e foi ao ter um filho que ela morreu. Ou seja, às vezes até o que você quer pode ser até plano de Deus para a sua vida, mas quando isso se torna um ídolo, aí aquilo te destrói. Ainda que seja um ministério, ainda que seja um chamado, não pode se tornar um ídolo, ele não pode ocupar e dominar todo o seu coração. Então, a gente precisa avaliar o nosso coração. E quais são as principais consequências dos traumas, então? Tá? Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, vai dizer, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Gente, hoje eu acho fantástica, porque assim, quando você vai, e eu não estou falando para você estudar a vida emocional, para você se tornar uma psicóloga, ou uma psicanalista, ou uma terapeuta, se Deus tiver isso para o seu caminho, faça, com certeza. Mas eu acho que todos nós precisamos conhecer um pouco mais de vida emocional. Por quê? Porque nós lidamos com as pessoas. E nós e as pessoas somos emoções. Nós temos filhos, lidamos com crianças, e as crianças são pura emoção. Então, nós precisamos ter um pouco mais de conhecimento para a gente, inclusive, o Espírito falar ao nosso coração. A Bíblia vai dizer, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, até aquilo que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, muitas vezes precisa passar por algo que você leu, por um livro que você leu, por um curso que você fez, por uma mentoria que você participou. Entendeu?
Nem sempre um anjo vai aparecer e vai trazer para você ali, de uma maneira tão clara, todo o rolo que é o rolo tratado ali da palavra que ele quer trazer para você, ok? E o que eu acho lindo é que quando a gente lê a Bíblia, e quando a gente estuda um pouco de vida emocional, a gente fala assim, olha a Bíblia aqui. Entende? A ciência ela não é contraposta à palavra de Deus. Se nós sabermos como usar, elas são justapostas, cada uma no seu lugar, caminhando juntas. E a neurociência já comprovou hoje que nós herdamos traços de comportamentos e de sentimentos e experiências que os nossos pais viveram impactam a nossa vida. Ou seja, é isso aqui que a gente leu, que até a terceira e a quarta geração alcança. Só que nós temos um Deus que veio para destruir as obras do diabo. Ou seja, aquilo que é consequência na sua vida, na vida dos seus filhos, de traumas que você viveu, qual é a única pessoa que pode te curar e te libertar dessa consequência? Jesus. É isso. O versículo não é para trazer, Roberto, então, já que é até a terceira, quarta geração, então já foi, né? Óbvio que não. Aqui só explica a força do pecado, mas a Bíblia toda aponta para Jesus, que é a nossa força maior. Tudo se resume nele, no que ele faz, no sacrifício dele por mim e por você, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as enfermidades, a culpa, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas, por suas chagas fomos sarados. Então existe a esperança. Essa é a mensagem principal, que há a esperança. E as principais consequências o congelamento emocional na idade do trauma. Isso aqui é muito bom você saber, sabe por quê? O que acontece? Você viveu uma situação de forte impacto emocional, seja ela qual for, e se você não soube processar bem que gerou esse trauma, o teu inconsciente congelou parte das tuas emoções nessa idade. Então, suponhamos que você viveu um abuso, que você viveu uma rejeição, você foi esquecida lá na porta da escola, com 5 anos de idade. Aquilo para você, o significado para você foi de dor, foi de trauma. O que vai acontecer? Enquanto você não olhar para isso, as tuas emoções vão ficar congeladas ali. E isso vai gerar uma imaturidade emocional. Ou seja, sabe aquela mulher de 50 anos, 40, não é você, tá? Eu era assim, que se comportava infantilmente. Aquela mulher mimizenta, que todo mundo tem que pisar em ovos para falar com ela. Pensa aquela pessoa difícil? Claro que a gente, obviamente, consegue entender porque as pessoas são difíceis, porque existem histórias difíceis por trás de toda pessoa difícil. Já fica a dica para você que vai lidar com mulheres, que vai lidar com pessoas, vocês, que em nome de Jesus serão enviadas para ministrar a outras mulheres. Você não pode julgar. Primeira coisa que você precisa entender é que você não está ali para julgar, para apontar o dedo, que aquela mulher, pelo amor de Deus, nossa, bicha ruim. Não, nada disso. Entendeu? Cristo pode transformar qualquer pessoa. Transformou a mim? Eu posso dizer, Deus pode transformar qualquer um, porque eu era difícil de lidar. Então, a pessoa lá fica... A imaturidade emocional gera esses comportamentos infantis. Por quê? Comportamentos infantis provêm de traumas infantis não olhados e não trabalhados. Tá? Então, quando você consegue voltar nessa experiência, você se liberta. O Senhor te liberta. E você consegue processar melhor. Você consegue ter uma postura melhor diante das pessoas. Você quer ver? Um exemplo clássico disso, tá? É a dependência emocional. Você conhece uma mulher, e aqui é bom falar isso porque... Aqui existe essa relação muito mentora-mentorada, mentora-mentorada. E o que acontece? A mulher que te estende a mão, que te ouviu, talvez nunca ninguém tenha te escutado. E aí é tudo inconsciente, tá, gente? Só vem para a consciência quando você ouve uma palestra como essa, ou quando você tem um entendimento sobre isso, quando o Espírito Santo traz um insight para você entender de algo que você ouviu. E aí você, sem perceber, suponhamos que você não tenha tido uma relação muito boa com a tua mãe. A tua mãe... por N motivos, não pôde ser presente na sua vida, não foi a mãe que você gostaria de ter. Você olhava para suas amiguinhas, e aí era tão gostoso estar na casa das amiguinhas. Quantas pessoas eu ouço falando isso para mim? Era tão bom estar na casa da minha amiga, porque a mãe dela fazia bolo, a mãe dela sentava à mesa com a gente, batia papo, a gente se divertia. A minha mãe trabalhava o dia inteiro, a minha mãe gritava o dia inteiro, a minha mãe não tinha amizade comigo. Então, você entende como são essas coisas normais na relação que vai gerando deformidades dentro de nós? E o que acontece? Muitas vezes, quando uma mulher, hoje, você está lá com 40 anos de idade, você viveu isso aí lá com os seus 12, 13, uma mulher estendeu o ouvido dela para você, uma mulher te acolheu, uma mulher fez o papel de mãe. Querida, o teu inconsciente vai transferir a relação de mãe para ela. O que vai acontecer? Você vai começar a exigir o olhar desta mãe
como se você fosse uma criança. E aí, quando você vê essa mentora dando mais atenção para uma outra pessoa e não para você, tá lá com a outra, né? Também puxa saco aquela, né? Daí você já pega um ranço. Sabe aquela coisa que você fala assim, tipo, gostei muito daquela pessoa, ainda você fala assim, santo não bateu. Não é o mesmo Espírito Santo? Brincadeiras à parte, a gente fica isso, né? Ai, não sei porquê, não me desce aquela pessoa. Pode não descer por ser uma representação de figuras do passado que o teu inconsciente não está sabendo lidar. Enfim, gente, são tantas questões que é importante a gente olhar. Por isso, um dos traumas para mim que eu acho que mais nos paralisa, mais nos prejudica, é a imaturidade emocional, que muitas vezes gera essa dependência emocional que está ligada a esse congelamento, tá? Aí vem isolamento social, os medos, as fobias, as vergonhas, os bloqueios, a ruptura, desconexão conosco mesma, com a nossa identidade original. Deus colocou uma identidade, uma essência em você. E à medida que os traumas vão quebrando você, porque é isso que os traumas fazem, eles te fraturam, eles te fragmentam, você vai se afastando cada vez mais dessa essência e dessa originalidade. E o único caminho de volta para resgatar essa essência e essa origem é voltando ao Criador da essência. Deus Pai, aquele que te formou, aquele que te criou. Os problemas com autoestima. Autoestima é o quê? Não é se você está bem arrumado, bem vestido. Você fala, estou com a autoestima ótima. Hoje eu fiz uma make, coloquei uma roupa para vir na conferência. Não. A autoestima é o conceito que você tem de você mesma. O quanto que você acredita em você, o quanto você acha que você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Qual é o conceito, o olhar que você tem para você. Isso é essa autoestima, esse reflexo, esse autorreflexo, tá? As crenças limitantes, que é a crença de identidade. Quem eu sou, para onde eu vou. A crença da capacidade, não, isso não é para mim, eu não sei fazer, é a crença de merecimento. Às vezes você rala tanto, sabe? Como a Mari, por exemplo, que ralou tanto, 10 anos, e ajudando, e servindo, e doando a vida dela no campo missionário e tal, e de repente chega um tempo de Deus expandir tanto o nome dela, ou como projeto, ou abençoar financeiramente a vida dela também. Aí imagina que ela ficasse assim, ai, não, mas eu não mereço. Daí ela começa a passar para o outro. Tipo assim, ela lutou tanto para aquilo, e quando chega, nós fazemos muito isso às vezes, sabe? O autossabotador, tipo assim, não, isso não é para mim. E aí, isso está ligado a uma crença de merecimento. Quando você não consegue fazer algo por você, você faz por todo mundo, mas por você não. Os distúrbios e os transtornos mentais, os transtornos de personalidade e alimentares também provêm de traumas. Os comportamentos tóxicos, que são os padrões, as repetições de comportamento, seja da sua família, seja da sociedade, e é pecado. O que é pecado, gente? A palavra original no grego do pecado é errar o alvo. Então, quando você erra o alvo que Deus tem para a sua vida, você está em pecado. É o que eu sempre falo. Eu falo, ir para a academia é pecado, gente? Desde quando? É pecado para a academia? Não. Mas se você for para a academia para exibir seu corpo, para olhar os homens maromba, é pecado. Então você não pode ir. O que é pecado para um não é pecado para outro? Estou certo ou estou errado? Como diz, estou certo ou estou errado? Enfim. Então você precisa avaliar. Existem aqueles pecados padrões, né, que está na Bíblia, a gente já sabe, mas tem pecado que é muito particular e que você precisa identificar com o Espírito Santo, tá? Dificuldade nos relacionamentos. Isso é algo que o trauma gera muito. Sabe, essa desconexão com o outro, essa dificuldade com o vínculo, essa dificuldade de, às vezes, de se sentir pertencente. Então, ou você é muito brava, ou você é muito distante, ou você tem aqueles comportamentos, como eu falei, fica com ciúminho, fica competindo, também está ligado a isso. Os autossabotadores, o que é autossabotador? Tudo que te destrói. E tudo o que gera uma paralisia em você, tá? Os sofrimentos emocionais, gente, de verdade. Eu sofri muitos anos com a dor dos traumas estando dentro da igreja. Eu nunca ouvi sobre isso antes dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, várias pessoas falam sobre isso. Não só eu, muitas pessoas. Glória a Deus. Quem une a ciência junto com a Bíblia, é isso. Para esse novo tempo vai precisar dessa especialização. Por quê? Porque nós precisamos entender que muitas vezes a gente está na igreja achando que a gente está fazendo certo, mas sem olhar para algo que está nos impedindo de realmente fluir o que Deus colocou em nós. Então, eu sofria emocionalmente. Era uma dor muito grande. Gente, eu tentei o suicídio dentro desse contexto, estando na igreja, dando meu dízimo, trabalhando no ministério infantil e tudo isso. Eu tentei o suicídio. Não é porque você estava distante de Deus. Sim, estava distante de Deus mesmo. Mas por quê? Porque eu achava que o meu estar perto de Deus era só ir para a igreja. E era a igreja.
Lê ali a Bíblia na hora que o pastor abre ali a Bíblia. Amém. Na hora que o pastor ora, você amém. Pronto. Eu achava que isso. Hoje, vocês têm mentorias como a da Mari, que ensina a depender de Deus, que ensina a ter um devocional, que ensina a ter uma vida com Deus. Mas antes, não se falava sobre isso. Então, relacionamento para a gente com Deus era o quê? Ir à igreja. E o sofrimento ainda está ali. Por quê? Porque não foi olhado, tá? E os vícios emocionais, que é o que eu falo muito lá no meu livro Ciclos Emocionais, tá? Nossas emoções e comportamentos, no próximo slide vai aparecer aí, são resultados disso aqui, ó, tá? Então, hoje, o que você é, o que você pensa, como você sente, como você se comporta, é resultado desses componentes. DNA, tá? Então, a genética do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, é de 30% a 50%. Gente, eu vou dar dados aqui, mas nada disso define quem você é diante de Deus. Deus está acima da genética, Deus está acima do temperamento, Deus está acima das suas experiências, é isso. Existe isso em você, mas você vai pegar isso, colocar isso a serviço do Senhor Jesus e Ele vai te ajudar a colocar cada coisa no lugar, sabe? Mais ou menos isso. Então, o que seria a genética? As estruturas biológicas, a predisposição para doenças e transtornos mentais. Olha só, tem pessoas que têm depressão, mas ela fala assim, Roberta, eu tive uma vida boa, e a pessoa se sente culpada por ter depressão. Por quê? Eu tive bons pais, eu tive uma vida normal. A pessoa fala, eu nunca vivi um trauma que pudesse justificar isso. Mas a mãe tinha depressão. Mas a mãe sofreu traumas de violentos, abusos e tudo mais. O que acontece? Na vida da filha manifesta esse resultado. Você entende? Lembra? Lá em Êxodo, até a 3ª e a 4ª geração. Mas aqui são informações para você entender, porque eu só consigo mudar o que eu consigo entender. Então, quando eu entendo, eu gero uma consciência que eu vou começar a fazer o quê? No final daqui da pregação vou fazer, buscar a cura em Deus para isso. Não tira Deus da jogada em momento nenhum, gente. Nunca tire o Senhor Jesus dos seus processos, tá? Então, é isso, padrões de comportamento. Gente, memórias filogenéticas, isso daqui é incrível. A memória filogenética é o quê? Uma memória da tua mãe que foi passada para você através do ventre. Até esse ponto nós chegamos. Então, às vezes, a gente tem medo, sabe, gente, assim, eu tenho medo de lagartixa, ai, não sei por que eu tenho medo de lagartixa. Pode ser uma memória da tua mãe ou da tua avó, que ela tinha medo disso. Ai, eu não sei, mas quando eu vejo um homem alcoolista, hoje a palavra que a gente usa é alcoolista e uns outros termos, tá, gente? Mas para quem ainda não entende, seria a palavra alcoólatra antes, tá? Então, às vezes, eu me sinto mal com aquele cheiro de bebida, não só pela religião ou pelos nossos princípios, mas é algo que te gera um sofrimento, um incômodo. Aí você fala, mas meu pai não foi alcoolista. Talvez a sua avó, talvez o seu avô batia na sua avó, porque ele acabava fazendo uso do álcool. Então, você percebe como muitas vezes você sente isso? Por isso que é importante a gente ter esses conhecimentos, tá? E o que a sua mãe sentiu na gestação passa para você. Por isso que é tão importante. Esses dias uma moça falou que ela tá uma ideia para você aí, Mari, também, porque eu compartilho tudo, gente, eu não seguro nada para mim. Fazer grupos específicos, gestantes, puerpério, para você trabalhar específico, luto, para você trabalhar temas específicos para as pessoas, entende? Isso é muito legal. E ela falou de gestante, de fazer a mentoria com gestante. Eu falei, fantástico. Por quê? Porque é isso, gente. Está acontecendo aqui, a vida já está acontecendo aqui. A Bíblia diz, entreteceu, o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Então, olha a importância de entender. Se eu tivesse tido esse conhecimento há 25 anos atrás, com certeza eu teria cometido muito, muito menos erros que eu cometi com as minhas filhas, enfim. Então, aí vem experiências pessoais, tá, gente? Tudo que você viveu, mas não só o que você viveu, o que você viu. Então, suponhamos que os seus pais não brigavam, mas você viu recorrentes brigas dos seus tios, dos seus avós, de alguém, e eram pessoas que você tinha um laço afetivo. Aquilo também gera um trauma em você. Então, não só o que você experimentou, mas o que você observou. Se você observou muito os seus pais brigando, você também pode carregar traumas em relação a isso. Tudo que você viveu, que você viu, que você sentiu sobre as situações. Mas e o mais importante, o significado, a interpretação que você deu. E isso é muito particular de cada um, gente. É tão particular. Sempre que eu toco nesse ponto, eu trago uma experiência que me marcou profundamente de uma paciente que eu atendi. Ela vinha com traço de rejeição,
muito forte, e ali a gente tentando encontrar qual era a raiz dessa rejeição. E, porque meu pai era maravilhoso comigo, minha mãe também, ela sempre, né, uma relação boa com os pais, na história de vida e tudo isso e aquilo, ok. Onde que está essa rejeição? E orando, pedindo. E outra coisa, gente, tudo que vocês forem fazer é sempre orando, como a Mari falou, é Jesus aqui, sabe? Igual está lá no banco do carro, Jesus me ajuda. Se eu estou ouvindo uma pessoa, já estou ali, Jesus, meu Deus do céu, para onde eu vou aqui? O que eu vou falar? Senhor, não adianta você ter vivido um monte de coisa não, gente. Quando é do outro, você tem que ter responsabilidade. E ali a gente, né, orando, pedindo para o Senhor trazer luz mesmo, e a gente chegou no cerne. Vocês não vão acreditar. E não é para fazer assim, segura aí, tá, gente? Né? A rejeição dela vinha, eram 2 irmãs. O pai abusava sexualmente da irmã mais nova e não abusava dela. Ela se sentia rejeitada porque ela não era abusada pelo pai. Seguro? Vocês entendem? Como é o que cada um interpretou? Como que uma pessoa interpretou como rejeição não ser abusada? Você está entendendo? Então, a nossa mente, ela cria umas coisas que a gente precisa olhar, e isso é muito particular, tá? E aí, então, vem as influências, os ambientes e as influências, tá? Isso também influencia a gente. É o ambiente familiar, escolar, é a educação. E não adianta, eu conversava com uma das meninas na hora do almoço, né? Sobre essa influência que os nossos filhos vivem. Vai para a escola, vai ouvir uma música do mundo no celular de alguém. E a gente vai ter que ter sabedoria. Não é só falar, isso não é de Deus. Não, gente. Vinho novo para essa geração. O que funcionou no passado não vai funcionar no futuro. Escreve isso, porque Deus falou no meu coração. Estou te preparando para um tempo novo. Abre essa mente, Roberto, é vinho novo. Tanto que está sendo difícil para mim, porque Deus está ofendendo a minha mente religiosa, expandindo coisas que, tipo assim, o que funcionou na geração passada. Eu não estou falando de princípios, de valores, tá? Que nós devemos sim valorizar os princípios passados, quem veio antes da gente, mas também está vindo uma nova leva geracional, que se a gente não expandir a nossa mente, o que aquela fala só, não, isso não é de Deus, não vai funcionar. Eles querem entender o quê, o porquê, falar e tomar, trazer a decisão. Falava com uma das meninas, está ouvindo uma música? Claro, né, gente, com exceção de funk, aquelas músicas que claramente é escrachada ali palavras e conotações sexuais, que não é claro. Mas a criança ouviu, o adolescente ouviu uma música? Vai você ouvir, vai entender o que o teu filho está ouvindo, vai pontuar para ele, filho, aqui, não acusando religiosamente, não apontando um dedo religioso, porque você vai para o inferno, porque isso é do diabo. Com sabedoria, peça sabedoria para lidar com os filhos, com os netos de vocês, conversar com sabedoria. Filho, olha só, sabe essa palavra aqui, ó? Então, você sabe o que significa isso que você está cantando? Não. Então, eu vou te explicar. Isso depende de cada idade, claro. Tá? Por isso que é até importante vocês buscarem também ajuda em alguns momentos para saber como comunicar. Então, se uma música está dando uma conotação sexual, você não vai explicar o que é aquilo para uma criança de 3 anos, mas se é uma criança de 8, 9 anos, ou pré-adolescente que já entende, inclusive, você vai falar, aqui traz uma conotação em relação a isso, e não está de acordo com os nossos princípios. Aqui em casa, filho, a maneira como nós cremos, a maneira como nós vivemos a nossa vida, olha a diferença. Deus não gosta, isso não é de Deus. Por quê? Quando você fala, Deus não gosta, isso não é de Deus, acabou, das duas uma, ou seu filho se torna um religioso que vai apontar o dedo para todo mundo no futuro, ou ele vai se tornar um rebelde. Ou reprimido, no sentido de, Deus não me ama. Por quê? Porque isso não é de Deus. Por quê? A força do pecado, gente. Às vezes o seu filho vai fazer algo, não é que ele quer, é a força do pecado. E aí o que acontece? Deus então não gosta de mim. Pecado gera afastamento. E quando a gente sabe manifestar a graça, não estou falando da hipergraça, que você, eu falo, Senhor, me perdoa pelos pecados de ontem, de hoje e de amanhã, tá? Não é sobre isso, gente. Não é sobre o pecado intencional. É sobre o pecado da natureza humana. Mas que nós temos a graça e a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, entende? Então é saber como apresentar. É saber como apresentar. E aí, continuando então aqui. Espera aí, gente, que eu vou abrir meu trequinho aqui, que eu não sou tecnológica, não. Eu gosto do papel. Gosto do papel, mas a gente tem que abrir a mente. Tem que expandir a mente. E aí, então, a cultura, a religião, os costumes, os princípios, as crenças, tudo isso também influencia a gente. E presta atenção nisso, gente, porque assim, aqui a gente está ministrando sobre vocês, mas se você tiver esse conhecimento, é sobre vocês, sobre as suas gerações.
Isso daqui também tem a ver com o que você vai manifestar lá na tua casa. Isso ajuda como você se comportar daqui para frente também com os seus filhos. Aí então tem um temperamento que é inato, é intrínseco, é algo que veio de fábrica. Deus colocou em nós para um propósito. Tá? Cada um, a Mari, é amiga de todos. Então, ela tinha que ser sanguínea, porque ela tinha que conversar com todo mundo. Eu tenho essa sensibilidade mais para esse olhar do acolhimento. Eu tinha que ser melancólica, porque senão, um sanguíneo ele não consegue ter a sensibilidade do melancólico. Porém, o melancólico não consegue se comunicar com o sanguíneo. Nós precisamos uns dos outros. Está aqui, cada um entrega a sua parte, a sua porção. Só que o temperamento, ele precisa, ele não te define. Temperamento, nada disso de, então, eu falo mesmo porque eu sou colérica. Temperamento não te define, minha querida. Né? Eu fiquei de cara quando eu soube que a Ana Paula Valadão é colérica. Eu falei, oi? É, gente, porque é dominada pelo Espírito Santo. Então, mas por que Deus colocou esse temperamento nela? Olha o que ela construiu, olha o que Deus fez através da vida dela. Entende? Então, assim, Deus coloca o temperamento porque está ligado muito ao teu propósito. Mas o teu temperamento vai ser refinado. Vai precisar ser refinado e lixado. Por quê? Porque ele tem consequência de pós-trauma. Eu, por exemplo, hoje, a minha sensibilidade para ajudar o outro funciona no meu trabalho. Mas antes, a minha sensibilidade era só para chorar. Era só para sofrer. Quer dizer, eu estava usando o meu temperamento da maneira errada. Entende? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, a autoestima, que eu já falei, que é o conceito que você tem de você, mas olha só, baseado nesses 3 pilares aqui, ó, a visão de Deus, a visão das pessoas e a sua visão. E eu vou te falar, a visão que você mais der valor vai ser a visão que mais vai dominar sobre a sua mente, o conceito de você. Porque quando você é pititiquinha, que você nasce, os seus pais são as figuras que revelam esse amor a você. Então, o conceito que você tem de você mesma, muitas vezes foi construída pelo olhar dos seus pais. E quando faltou? E quando não teve? Entende? Aí você passa a se ver de uma maneira distorcida. Então, nem a visão dos seus pais ela é totalmente correta, nem a sua visão é totalmente correta. E qual é a única visão correta? A de Deus. Então, você precisa passar a se ver através da visão de Deus. E aí, próximo slide, por favor. Aqui alguns exemplos de traumas. Tá? Se vocês quiserem tirar foto, eu nem vou falar aqui para a gente ganhar tempo, que são apenas alguns exemplos. Brigas dos pais, abuso verbal, divórcio, catástrofe, enchente, incêndio, casa, perdi a casa, Roberto, quando eu era pequeno eu lembro que eu perdi tudo, entrou água, o que aconteceu lá no sul, nesse ano, quantas crianças, tudo isso no futuro vai precisar ser tratado, vai precisar ser olhado, porque perde toda a referência, perde casa, o bichinho de pelúcia, a roupa, o cheirinho, não é só sobre, eu perdi as coisas, é muita questão emocional envolvida nisso também, perdeu a segurança, perdeu ali, enfim, então, a morte, a separação, a traição é de amigas também, tá, gente, e perdas e fracassos, enfim. Próximo slide. Como superar os traumas, gente? Vai passar pelo tripé. Nós somos corpo, alma e espírito. Somos um espírito que habitamos num corpo, que possuímos uma alma, certo? Então, vocês vão tirando foto aí, gente, que agora eu vou correr aqui, tá? Por causa do horário. Tirem foto para depois vocês verem com calma, bem bonitinho. Então, é o tripé, você com Deus, primeiro. Você precisa restaurar a sua relação com Deus, não com religião. Com Deus, restaurar a sua identidade e a sua essência. Depois vai passar você e as pessoas. O que é você e as pessoas? É esse servir, é esse se relacionar que você já está fazendo aqui nesse projeto com a Mari, tá? Pessoas, vai passar pelo perdoar. Quantas pessoas te feriram que você precisa perdoar? E depois vem você com você mesma. E eu acho tão interessante que esse daqui é exatamente aquele versículo que diz, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como você mesma. Então, passa primeiro por Deus, depois o outro, depois eu. Tá? Então, a parte espiritual, você precisa desenvolver isso, é fé. Dentro de um processo de cura, arrependimento. Arrependimento do quê, Roberta? Se fui eu que fui a vítima da história. Uma vez uma mulher falou isso para mim, a minha primeira pregação foi sobre arrependimento. A pessoa queria porque queria que eu contasse meu testemunho. E Deus me deu uma palavra de arrependimento. Aí eu segui o que Deus me falou, não o que a pastora mandou. Só que aí eu pincelei um pouco a minha história. Aliás, está lá no YouTube, tá, gente? Hoje eu não vou conseguir entrar no meu testemunho, mas é um testemunho que envolve abusos, que envolve rejeição, que envolve desamparo, abandono, enfim, várias coisas aí, tá? E Deus faz tudo novo de novo. Deus usa todas essas coisas para a glória dele, né?
E aí, eu trouxe essa questão do arrependimento. E ela, no final, ela veio que nem uma louca, assim, tipo assim, eu não entendi nada do que você falou. Aí o diabo já vem assim, ó, tá vendo? Você não nasceu para pregar, não, minha filha, você não nasceu para falar. Ninguém entendeu o que você falou. Gente, é cada prova que a gente passa, enfim. Mas aí, como assim você teve que se arrepender se você foi a vítima da história? Ok, você como criança pode ter sido vítima porque não podia se defender, mas hoje você é uma mulher adulta que pode se defender. Então lembra do congelamento? Por que você está lá ainda? Por que você está lá ainda no que aconteceu aos 5 anos de idade? Você é uma mulher adulta, o Senhor te resgatou, o Senhor está aqui falando, vem, sai desse lugar, você precisa sair, entende? Então é isso. Aí passa por esse arrependimento, no sentido do quê? Os comportamentos que eu desenvolvi. Lembra no outro slide que eu coloquei aqui comportamentos tóxicos? Comportamentos tóxicos, exemplos, mentira, orgulho, você falar mal, fofoca, sabe? Várias coisas que você fica, às vezes, preocupada com tanta coisa aí, ai, porque espiritual, isso, espiritual, aquilo, mais tua língua, quando você fala mal dos outros, ficou sabendo do último babado, que não sei o quê e tal. Então, assim, tem outros tipos de pecado que a gente precisa se preocupar mais do que ficar só espiritualizando tudo, viu, gente? Ok. Então, humildade, quebrantamento. O que é quebrantamento, gente? Aquele coração duro, orgulhoso. Você precisa quebrantar. Eu me lembro que no início do meu processo, até falei isso que está lá na casa que a gente está, tem um versículo lá, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Eu orava, Salmo 51, direto, Senhor, limpa-me, lava-me, purifica-me com sopo, me limpa, me lava. Senhor, mostra, revela o que tem dentro de mim. E aí o Senhor, Ele vai quebrando o nosso orgulho. Porque quando a gente, sabe, o orgulho faz a gente achar, não, porque a outra que errou comigo, eu sou uma coitada. Nossa, a gente é sempre a vítima da história, né? Enfim, o quebrantamento serve para isso. Então, ó, confissão de pecados. A dependência e a rendição total do Senhor. A obediência, você já ouviu aqui sobre obediência? Santificação. O que é santificação, gente? É retirar os estímulos que são pecaminosos. Você está assistindo um programa, alguma coisa, você está seguindo alguém no Instagram que desperta inveja em você, comparação, te faz se sentir inferior. Desculpa, para de seguir. A Bíblia diz, o teu olho te faz pecar, arranca fora. Tua mão te faz pecar, arranca fora. Então, você fica alimentando muitas vezes o pecado, tá? E na parte espiritual, a paternidade com Deus, receber o amor de Deus como um pai, tá? Parte emocional. Tá, Roberta, nunca olhei para os meus traumas, nunca me sinto mal, me sinto rejeitada, acho que ninguém gosta de mim, busque ajuda. Se você ainda nunca olhou, você precisa de ajuda. Então, busque ajuda, fale sobre essa dor, isso é para curar, precisa falar. Ah, mas o que? Como que é? Todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, desde que você primeiro olhe para isso, tá? Dentro desse contexto aqui, quando você olha, aí sim, filha, você já orou, já perdoou, já falou, já pôs na cruz, já acolheu. Agora é vida que segue, entende? Eis que tudo se faz novo agora, né? Então, é olhar, é acolher essa dor, é validar, é perdoar, é pedir perdão também, tá? Porque a gente tem dificuldade em pedir perdão, né? Olhar para a sua história de vida e ressignificar. O que é ressignificar? Eu tinha um histórico de abuso, de dor, de rejeição, de ferida, de pai, de mãe, de tudo que vocês podem imaginar. Eu ressignifico. Minha mãe não fez isso porque ela quis. Ela não tinha conhecimento. Já é uma ressignificação. Apesar do que eu vivi, eu busquei cura no Senhor, o Senhor me encheu e me preencheu, e hoje a minha história me conecta com outras pessoas. Isso é uma outra ressignificação. Você entende? Então, você precisa dar um novo sentido para aquilo que você viveu, tá? Curar essa dor e assumir a responsabilidade. A autorresponsabilidade fala de você parar de ficar culpando o outro. Porque desde o Éden é isso que acontece. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente e assim vai, tá? E renovar a sua mente, abrir a sua mente. Romanos 12:2 vai falar isso. E a parte física está aí, gente. Sim, precisa mudar hábito, precisa praticar atividade física, precisa mudar a alimentação. Não estou falando de você nunca mais comer doce, não é isso, mas a gente precisa ser mais consciente da nossa vida, do corpo, do templo do Espírito Santo, porque isso também influencia no que você sente. Você é o que você come. Já está sendo falado muito sobre isso, das inflamações que existem intestinais e tantas coisas. Então, não para de ficar comendo aqueles salgadinhos Cheetos, mulher. Aquele negócio é fedido. Para de se entupir daquela bala de goma maldita com aqueles açúcar que você fica... É um vício. Então, brincadeiras à parte, porque quero que eu também adorava essa tranqueira, gente. A gente precisa ir eliminando isso da nossa vida, porque isso influencia também a maneira como a gente pensa, tá? E aí eu quero ler algumas passagens bíblicas para encerrar. Tira uma foto aí também, gente, porque é bastante coisa.
Mas eu tinha que entregar tudo e mais um pouco. A Mari sabe, a Mari conhece, ela sabe, ela chamou, ela sabe. Não adianta. Eu sou uma pessoa que eu falo pouco quando eu estou diante das pessoas, mas quando eu estou no meu propósito, eu quero entregar até a última gota. Não sei, quando eu volto aqui, então eu preciso deixar o meu melhor aqui. Então, 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Você conhece esse versículo? Tá. Presta atenção lá, ó. Eu mudei a cor lá para humilhar, orar, buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos e curarei a sua terra. Este versículo, já existem ferramentas de um processo de cura. Então, primeiro vem a humilhação. Vem a oração, ou seja, relacionamento, conexão com o Senhor. É buscar a face, não a mão, viu, minha querida? Porque todo mundo só quer buscar o que Deus quer dar. Mas é buscar a face, é conhecer Deus, tá? É se afastar dos seus maus caminhos e então o Senhor traz a cura. 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o espírito, alma, corpo de vocês. Por que eu trouxe esse versículo? Para você entender que passa pelos 3 processos, tá? Sejam conservados e irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Romanos 12:2, por que eu estou trazendo esse versículo? Você entender que você precisa expandir a mente, tirar um pouco essa caixa religiosa. Deus não está em caixinhas. A irmã aqui que ficava vindo, a forma dela viver e professar a vida de fé dela por muitos anos foi vindo na escola bíblica. Ela não vinha no culto, né, irmã? E aí? Ela, aqui, ó, o testemunho. Ela não vinha no culto. O culto é uma caixinha. Então, às vezes, tem gente que não pode vir ao culto, mas ela não deixava de professar a fé dela e aprender e ter sede. Então, Deus não está em caixinhas. Abre sua mente. E então, aquele versículo que eu já citei, ama o Senhor seu Deus, porque é você e Deus, você e as pessoas, e você e o outro na mesma balança, tá? Não é mais o outro, menos você, nem mais você e menos o outro, tá? Então, é importante aqui, ó, importante para você gravar, mergulhe em Deus. Um processo de cura se faz mergulhando em Deus. O que você recebe aqui nesses eventos é maravilhoso, mas é o daqui para frente. É o que você faz quando você chegar lá na sua casa, quando seu filho fizer birra, quando seu marido for um pouco grosseiro com você, quando não tiver dinheiro para pagar uma conta. É lá. É lá que você vai realmente trilhar esse processo entre você e Deus, tá? Ó, João 8,32, conhecerão a verdade te libertará. Não adianta eu chegar em você, eu posso ler algo em você pelo dom que Deus me deu, pela minha experiência, eu posso, aquela pessoa ela tem tal comportamento. Não adianta eu chegar e falar para você. Porque é a verdade do Senhor Jesus que vai revelar para você essa verdade. Então você precisa falar: Senhor, revela a mim. O Senhor é a verdade, traz a verdade sobre mim, a mim, sobre eu como mãe, sobre eu como filha, sobre eu como serva do Senhor, sobre eu como uma irmã em Cristo. Senhor, eu realmente estou fazendo aquilo que te agrada? Enfim. Oséias 6,3, conheçamos o Senhor. Eu gosto dessa passagem que diz: esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, existe empenho, existe esforço. Não é por osmose que você vai conhecer Deus, minha querida. É abrindo sua Bíblia, é lendo, é se relacionando com Deus, enfim. Jeremias 29,13, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ou seja, é buscar Deus de coração, não é religião. Senhor, estou aqui, eu te louvo, te exalto, te adoro. É o seu coração, é dobrar o seu coração. Salmo 147,3, só Ele cura os de coração quebrantado, cuida das suas feridas. E João 15,5, eu sou a videira, vocês são o ramo. Quem permanece em mim, eu nele produz muito fruto. Você quer produzir fruto? Permaneça no Senhor. Porque você não pode fazer nada. Não há uma cura que você acesse, não há uma libertação que você tenha, não há um insight, um entendimento, uma clareza. Não há como ajudar pessoas, não há como ser mãe, esposa, nada sem Ele, tá? E aqui, 2 pontos importantes. Encontre propósito na sua dor, como eu encontrei na minha. Romanos 8,28 você conhece. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não é que Deus desejou isso para você. Lembra o que você viveu. Gente, a minha mãe engravidou de mim, só para você entender esse contexto. A minha mãe engravidou de mim aos 16 anos de idade. A mãe dela morreu, ela tinha 9 anos de idade, o pai era alcoolista. Minha mãe era sozinha, vivia para casa de um, para casa de outro e tal. Minha mãe engravidou de mim aos 16 anos de idade, dentro de um estupro. Ela foi estuprada pelo meu pai biológico. Foi nesse contexto que minha mãe engravidou de mim. Você acredita que Deus desejou isso? Isso é livre? Arbítrio. Mas a partir do momento que uma vida foi gerada, o Espírito... é minha, é minha, entende? Então, assim, nem sempre a maneira como aconteceu foi como Deus quis. Mas, aqui, ó, Deus faz hoje com que isso que aconteceu na minha vida possa cooperar para o propósito que Ele tem para mim.
Você entende? Eu não penso um Deus que dá um câncer para você, querida, só para você ser um instrumento meu. Só que quando a gente vive algo por N consequências, se a gente permitir, Ele então faz com que essas coisas cooperem. Aí a gente fala, como a Gardênia falou, eu dou graças a Deus porque eu passei por isso. Por quê? Porque ela entendeu o propósito que veio sobre isso, mas não que Deus foi lá e deu isso a ela, entende? São tantas questões que funcionam aí nessa questão biológica também. 2 Coríntios 1:4. Isso aqui é para vocês, que vão ajudar outras mulheres. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Para quê? Eu amo os para quê da Bíblia. Porque o para quê carrega um propósito. Por que que ele te consola? Por que que ele te encoraja? Por que que ele te ajuda para ficar só para você? Não, minha querida, com o encorajamento, com o amor que você recebeu dele, com o alívio que você recebeu dele, tudo isso você vai encorajar outras pessoas que passam por aflições, tá? E aqui, gente, essa verdade, tá? Conheça, aceite e viva a verdade de Deus. Então, primeiro você precisa conhecer. Porque o que acontece? Quando você não recebeu amor suficiente, ou quando você interpretou por N situações, como você viu aqui, que você não foi amada, e que existe lacunas, carências e tantas coisas dentro de você, o que vai acontecer? Você não vai conhecer a verdade, você vai ter uma distorção sobre você. Você vai olhar para o espelho, ai, sou feia, ai, sou gorda, ai, não gosto do meu nariz, ai, não gosto disso, ai, por que eu sou assim, ai, por que eu sou assado? Você vai ter uma não aceitação, você vai brigar com você mesma. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vim hoje aqui, conheço a Mari já há algum tempo, a gente conversa online já há algum tempo, só que eu conheci ela pessoalmente hoje aqui. Eu não posso dizer que eu conheço a Mari, eu não comi 1 quilo de sal com ela. Eu não sei, eu sei algumas coisas que eu vejo que acompanham. Ela também não pode falar sobre a minha vida, ela não conhece o meu interior, quem eu sou no meu dia a dia, ela não conhece. Então, a gente precisa caminhar com as pessoas para a gente conhecer. Se você não caminhar com a verdade da palavra de Deus, você não vai conhecer a verdade de Deus sobre sua vida. Você vai acreditar no que os outros falam. Sabe igual aquela história que fala assim, fulana, você conta de fulano, ai, meu sonho é conhecer fulana. Aí alguém fala assim, menina, aquela lá não é bobisca não, viu? Se pinta no altar disso, você não sabe, pá. O que aconteceu? Aquela outra pessoa que não tiver sabedoria, qual vai ser o conhecimento que ela tem daquela pessoa? Porque ela conheceu a pessoa? Não, porque a imagem que a outra apresentou para ela. Então, que Deus que apresentaram para você, que você está olhando para essa imagem que você precisa? Você conheceu o seu Deus, não o Deus dos seus pais. De que forma que apresentaram? E eu não estou aqui trazendo que, porque foi erroneamente. É o melhor que seus pais podiam fazer naquele tempo, naquela época. Então, é importante a gente conhecer, e conhecer a verdade de Deus sobre nós. E o que é a verdade? Está lá, ó, Salmo 139, 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial. Pausa. Na versão NVT, que eu deveria ter colocado aqui, que eu lembrei depois, está escrito, me fizeste de modo extraordinário. Fala, bate no seu coração assim, fala assim, eu sou um projeto extraordinário de Deus. Não sou eu que estou falando para você, porque eu falar para você não vai adiantar. A palavra de Deus está dizendo isso. Só que o que eu posso dizer para você com toda a convicção, olhando nos seus olhos, foi essa palavra que me curou vez após vez. Foi essa palavra que colocou eu no meu lugar, quem eu sou. Não é um aborto que não deu certo, porque a minha mãe engravidou nesse contexto. O que ela fez? Quando ela descobriu que estava grávida, esse homem meu pai biológico era patrão dela. Ela trabalhava de garçonete, ele era dono do restaurante. Ele deu dinheiro para ela abortar e ela tentou o aborto, mas Deus já tinha me entretecido no ventre da minha mãe. Então, eu fui formada de um modo extraordinário. E todas as vezes que o diabo quisesse trazer, você é fruto de um estupro, você é fruto de um aborto que não deu certo. Não, eu fui feita pelo meu Criador de um modo extraordinário. Então eu não sei a tua história, mas eu sei o que eu sentia. E eu sei que Deus mudou a minha história e Ele também pode mudar a sua, para que você possa mudar a vida de tantas outras mulheres em nome de Jesus, pelo amor de Cristo que você carrega, amém? Depois vocês vão ler aí, tá, gente? Esses versículos todos é para afirmar a tua identidade. O Senhor nos adotou. Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Antes da gente nascer, o Senhor nos designou. E aí, tem algumas frases que eu queria deixar aqui como final para você refletir.
Teve um slide, acho que foi, deixa eu passar aqui para o pessoal lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Se você puder voltar lá para o quarto slide, por favor. Quero fechar com essas frases para a gente orar. Sei que já deu tempo, mas vou orar, tá aqui, tá, Mari, por favor? Uns minutinhos. Não é sobre o que aconteceu, mas o que aconteceu dentro de você quando isso aconteceu. Grava isso. Não é sobre o que aconteceu. É o que aconteceu dentro de você. E quem vai te revelar o que aconteceu dentro de você é o Senhor. A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Ou seja, vez ou outra a gente precisa revisitar essa infância para entender o porquê que nós estamos muitas vezes se comportando dessa maneira. Esse kit cura aqui, gente, que vocês quiserem pode tirar a foto. Tem 2 frases aqui, olha. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. O que você escolhe se tornar com a ajuda do Senhor. A outra pergunta interessante, inclusive de Freud aqui, vai dizer qual a responsabilidade, a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Deixar de fazer essas coisas que eu não vou ter tempo de falar, mas está aqui, devocional, ler Bíblia, ter tempo de devocional, e hoje vocês estão com ferramenta e material aqui para isso, tá? Deixar de ter tempo de oração, e aqui eu trago descrito, fazer jejum, propósito. Deixar de ter tempo de adoração. Deixar de estudar, está aqui, estudar a palavra, fazer curso, se profissionalizar. Está tudo aí. Isso aqui, esse kit cura, Deus me deu esse nome, inclusive, como uma ferramenta lá para o curso de mentoria. Esse kit cura é hoje e para todo sempre. É igual a minha oração à noite lá em casa com as meninas, a gente ora. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. E isso aqui é para todo o sempre. Entende? Você precisa desenvolver uma rotina com essas ações. Claro, não dá para fazer tudo num dia, num período só, mas você vai priorizar o teu tempo de leitura bíblica, o teu tempo de devocional. E durante o dia ou durante a semana você intercala para ler um livro, para fazer um estudo, para ter um tempo de adoração mais profunda, de uma entrega, de mais intimidade com o Senhor, para além daquele devocional, porque são coisas diferentes. E todas essas experiências desse kit cura, todas essas ferramentas, elas vão gerando cura dentro de você. É isso que eu quero que você... Então, qual é a sua responsabilidade? Porque não adianta você reclamar do seu marido, do seu filho, da sua vida, se você não está exercendo a tua responsabilidade dentro daquilo que você está se queixando. Amém? E encerra com esse último aqui, se puder passar para o último. Vocês tirem a foto. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Essa frase é de um grande filósofo. É isso, é sobre isso. Tá? Doeu, foi difícil, vocês viram. Eu falei para vocês olharem, eu trouxe para vocês a importância disso. Mas agora, gente, é o seguinte, não importa o que fizeram, o que importa é o que eu vou fazer, porque o que fizeram já foi feito, não tem como voltar atrás, nós só temos uma vida, nós cremos numa única vida. Então é isso, é sobre o que você vai fazer com o que fizeram. Faça uma limonada, uma mousse de limão, do grande limão azedo aí que colocaram na sua vida, assim como eu fiz na minha. E fecha com esses versículos. Sou eu que sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para te dar o futuro que você anseia. Onde abundou e aumentou o pecado, trauma é pecado, lembra? Superabundou e transbordou a graça. É sobre isso, é sobre como termina que conta, não é sobre como começa. Se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E dentro desse quadro está aí, só um pouco do que Jesus é. É muito mais do que refrigério, alívio, consolo, cura, libertação, proteção, afeto. Tudo, absolutamente tudo você encontra nele, amém? Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. O rapazinho está aí do teclado, se tiver ainda, por favor, se ele puder. E se vocês puderem cantar de novo essa música, eu vou orar aqui rapidinho. Podem fechar os olhos, tá, gente? Pai de amor, de bondade, de graça e de misericórdia. Aqui estamos nós, cada um, Pai, com uma coxa de retalho. Cada um com um pedaço, Senhor, do que vivemos nessa terra. Nós entregamos a Ti, Senhor, esse pedaço da nossa coxa, para que o Senhor possa fazer uma linda coxa com todas as histórias que aqui estão. Eu consigo visualizar uma coxa bem grande, e que cada mulher que aqui está, carregando a sua porção
de história, mesmo de dor, mesmo de fracasso, mesmo de erros que você cometeu, o Senhor, Ele está unindo um pedaço ao outro. E é isso que torna o amor do Senhor tão palpável, onde uma vai se unir à outra, sem acusar, sem condenar, sem julgar, mas uma incentivando e sendo força a outra pelo tempo que for necessário. Senhor, nós entregamos nesta tarde as nossas mazelas. Aqui existem talvez pessoas com traumas profundos, existem pessoas com situações que elas talvez consideram não tão intensas, mas que são dolorosas da mesma forma. Senhor, nós entregamos as culpas que muitas vezes nos atormentam. Senhor, nós entregamos aquele sentimento de inadequação, de rejeição, que salta tanto diante de eventos com mulheres. Senhor, nós entregamos a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa superioridade. Talvez aqui mulheres hoje perceberam que se apoiavam ou numa marca de roupa, ou numa maquiagem, ou num bairro que você mora, e o Senhor está falando, entrega isso para mim também. Hoje é tarde de entrega. Hoje é tarde onde você vai entregar as suas dores, os seus traumas, mas também o seu status, os seus diplomas, também a tua vontade, também o teu desejo. Você tem coragem de renunciar e de devolver a Deus aquilo que até Ele mesmo te confiou? Pai, nós nos colocamos vulneráveis aqui, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor possa curar, Senhor, as nossas feridas. Tenha sido elas feitas, Senhor, pelo passado, por pessoas que usaram erroneamente o livre-arbítrio. Tenha sido por nós mesmas. Pai, perdão, Pai. Perdão, Senhor, por muitas vezes vivermos uma vida religiosa, onde entramos e saímos da igreja e achamos que somos a super crente. Perdão, Pai, por tantas vezes apontar, ó Deus, o pecado do outro sem olhar o nosso. Perdão, Deus, por sermos tão intolerantes com os nossos filhos ou tão religiosos, enquanto jogamos eles para o mundo e afastamos eles da Tua presença e da Tua essência. Perdão, Pai, pela nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, ó Deus, de tentar fazer a coisa funcionar do nosso jeito. Ah, quantas mães aqui eu posso ver algumas cenas no meu espírito, de mães gritando com os filhos, de mães sendo austeras, rígidas, controladoras de uma maneira excessiva. E o que aconteceu é que esse filho, ele foi se distanciando. Mas o Senhor converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Onde existia um coração de pedra, o Senhor está colocando um coração de carne. Eu vejo Deus trocando corações nesta tarde. Ah, corações que estavam rasgados, dilacerados, e só você sabe a dor, só você sabe esse choro que não quer calar, só você sabe essa raiva que você tem dentro de você, e que muitas vezes você usa como uma desculpa o teu temperamento, mas na verdade é raiva de alguém que talvez cometeu uma injustiça com você lá no passado. O Senhor está falando, me dá essa raiva. Me dá essa raiva. Me dá essa justiça própria. Me dá esse sentimento de que você é quem vai resolver. Me dá essa mágoa, essa amargura que está tão profunda no teu coração. Eu vejo como raízes profundas. E Deus assim, tentando arrancar. E você por outro lado puxando. Inconscientemente. Mas o Senhor fala, solta. Solta. Confia, minha filha. Confia. Confia que eu sou o teu pai. Confia que eu estive presente ainda que eu não tivesse planejado esse mal contra a tua vida. Confia que eu estou presente hoje, que vou mudar a tua história.
Senhor, entra, Senhor, no profundo, Pai. Nós queremos ser curadas, Pai, porque nós sabemos que só podemos expressar um amor genuíno do Senhor quando não há mais ego ferido, quando não há mais carência, quando não é mais sobre nós. Nunca foi sobre nós, é sempre sobre Ti, Senhor. Cura essa carência, Deus, que leva muitas pessoas a se apoiarem, Senhor, em ministérios, em títulos, em aplausos. Cura a Tua igreja, Deus, de feridas tão profundas, de falta de validação de um pai, de uma professora, de figuras importantes que passaram por nossa vida. Tira essa distorção maldita de valores, onde não conseguimos nos ver através da Tua ótica. Queremos nos ver como o Senhor nos vê. Queremos, inclusive, Senhor, ver o que tem de feio e de pecado em nós e perceber que, apesar disso, o Senhor não nos rejeita. O Senhor não nos rejeita. E porque rejeitamos, e porque condenamos, e porque julgamos, igreja. Oh, Senhor. Ah, Senhor, gera esse grito, Senhor, na Tua igreja. Esse grito, Senhor, por nos libertarmos das cadeias religiosas, por nos libertarmos das amarras religiosas e olharmos como o Senhor olhou para aquela prostituta, e olharmos como o Senhor olhou para aquela mulher samaritana, e olharmos como o Senhor olhou para o pecador. Ai de nós que também somos pecadores e necessitamos da Tua graça diariamente. Ai de nós, ai de nós, ai de nós. Perdão, Pai. Quantas vezes nos sentimos superiores. Ah, Pai, coloca um amor genuíno, coloca um amor que transforme o mundo, sim, mas a partir da Tua ótica, não a partir de modelos religiosos, a partir, ó Deus, do Teu amor profundo. Ah, Senhor, ofende a mente, Senhor, das Tuas filhas, começa a trazer, Senhor, uma amplitude, uma amplitude, uma amplitude, uma amplitude para além, para além. Ah, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que mente nenhuma imaginou, fala sobre algo novo. Quando Jesus veio, Ele fez algo novo, em que Ele era condenado, Ele curava aos sábados e foi morto, exatamente por não seguir as regras religiosas. Deus está chamando uma igreja para quebrar com o jugo religioso, ir além, e ir em nome do amor. O amor que salva, o amor que restaura, o amor que resgata, o amor que acolhe, o amor que abraça, o amor que leva no colo muitas vezes. O amor que olha no olho e fala: eu te entendo, eu não te julgo, eu não te condeno. Vamos tentar vencer isso juntas, vamos orar juntas. Vocês são igreja, vocês devem fazer esse papel como igreja. E sobretudo, Deus, cura aquilo que são feridas do passado, porque o mais difícil, gente, é como que se Deus falasse ao meu coração: curar a sua dor. Deus faz assim, ó, no estalar de dedos, dentro de um processo, mas Ele é quem vai fazendo. Agora, quebrar a tua religiosidade, aí é você, e esse papel é o mais difícil. Cria em nós um coração puro, ó Deus, renova dentro de nós um espírito estável. Queremos ter um coração contrito, quebrantado, ensinável da Tua presença. Humilha-nos para que nós possamos honrar o Teu nome lá na frente. Prepara o nosso coração nesse treinamento e nessa jornada, para que possamos glorificar o Teu nome. Servir não é sobre repetir modelos.
servir é sobre desenvolver o algo único e diferente que Deus te deu. Nós nos dispomos, Pai. Nós dissemos a Deus agora: eis-nos aqui. Cura aquilo, Senhor, que é impedimento para que possamos refletir ainda mais o Teu amor. E usa, Senhor, a nossa vida na porta da escola dos filhos, na padaria, dando carona, conversando aonde for, aonde, em qualquer esfera, em qualquer profissão, aonde estivermos, que possamos glorificar o Teu nome, sobretudo através das nossas ações. Se necessário, que falemos. Preguemos com a nossa vida, se necessário, falemos. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelo chacoalhão. O Pai corrige o filho que ama. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos transforma. Obrigada. Amém.